Olá pessoal, tudo bem? Se você come aveia todos os dias achando que protege o coração, presta muita atenção, porque tem uma boa chance de você estar comendo do jeito errado. E do jeito errado, a aveia pode trabalhar contra as suas artérias. Nos próximos minutos, você vai ver o que a aveia faz com o teu colesterol e com as suas artérias. E qual é o erro que quase todo mundo comete. Um erro que provavelmente está na sua cozinha agora. Fica comigo até o final, porque no fim eu te mostro o jeito certo de comer aveia para ela virar aliada do coração. E tem uma forma de comer aveia super popular e vendida como saudável e que faz o efeito contrário. Em vez de ajudar, ela empurra o teu açúcar do sangue lá para cima. E milhões de pessoas fazem isso todo dia sem nem desconfiar. O que a aveia faz nas suas artérias? A aveia é boa para o coração por causa de uma fibra, a beta-glucana. Ela existe em grande quantidade na aveia e faz algo inteligente ali no teu intestino. Quando você come aveia, essa fibra ela vira um gel espesso que passa devagar pelo sistema digestivo. No caminho, o gel se gruda no colesterol e nos ácidos que o fígado libera para digerir gordura. Em vez de absorver tudo, o corpo então arrasta parte desse colesterol para fora. Para repor, o fígado então puxa mais colesterol ali de dentro do sangue e o seu LDL, que é o colesterol ruim, ele cai. Reduzir o LDL com a beta-glucana, usada diariamente, é uma das poucas orientações alimentares com evidência sólida na cardiologia. E o benefício vai além do LDL. A beta-glucana também segura os triglicérides, outra gordura que sobrecarrega as artérias. Como ela forma aquele gel e ainda deixa a absorção do açúcar mais lenta, isso acaba evitando também os picos de glicose depois das refeições. E essa mesma fibra alimenta as bactérias boas do intestino. Isso reduz a inflamação do corpo, que é uma das grandes vilãs das artérias. A aveia prolonga a saciedade, que ajuda a controlar o peso, ajuda a controlar a pressão, diminui a sobrecarga no coração. Para vocês terem uma noção, cerca de 3 gramas de beta-glucana por dia, o que dá mais ou menos 40 gramas de aveia, já é o suficiente. E o consumo regular está associado então a uma queda de colesterol na faixa de 5 a 10% em média. A aveia ainda tem um antioxidante quase exclusivo dela, chamado avenantramida. Ela ajuda a relaxar a parede dos vasos e controlar a inflamação. A aveia também é fonte de magnésio, um mineral que ajuda na pressão e no ritmo do coração. E ainda tem a fibra insolúvel da aveia, que não vira gel, mas regula o intestino e melhora o trânsito intestinal. Pessoal, vocês sabem que eu faço atendimento aqui na Clínica Iana Indaiatuba, mas atendo também todo o Brasil via telemedicina. Eu vou deixar o QR Code de agendamento aqui do lado e o telefone de contato na descrição. Mas agora vamos falar de uma parte que quase ninguém fala com honestidade. A aveia, pessoal, ela não desentope suas artérias. Placa de gordura já grudada na parede não some ali porque você comeu um mingau. O que a aveia faz a longo prazo é baixar o teu colesterol, que alimenta a placa de aterosclerose e freia então o crescimento da placa. Ele não dá aquela pá então que limpa o entupimento. Ela é o freio que impede o entupimento dele piorar. Vale entender que essa placa ali é uma mistura de colesterol, cálcio, inflamação ali, que se deposita na parede da artéria ao longo dos anos. Depois de formada, ela não se dissolve mais com comida. Quanto mais baixo, lógico, o teu colesterol, menos matéria-prima a placa tem para crescer e mais estável ela fica. E placa estável é o que evita o infarto. Porque o grande perigo é a placa se romper de repente. Os erros que anulam os benefícios. Comer aveia todo dia não garante nada, porque tem um jeito de comer que joga todo o benefício fora. O primeiro erro é a quantidade. Uma colherzinha de aveia no iogurte não vai te proteger. Você precisa de uma dose mínima de beta-glucana por dia. O segundo erro é o tipo da aveia. Aquela instantânea de saquinho com sabor pronto costuma vir carregada de açúcar. Às vezes mais do que num biscoito recheado. Aí você acha que come saúde, mas come ali uma sobremesa disfarçada. Tem gente que faz bolo, faz cookie de aveia, mas cheio de açúcar de farinha branca e chama isso de saudável. A aveia até tá ali, mas afogada no açúcar e o efeito bom ali se perde. Outro erro é cobrir a aveia ali com mel, banana, granola, pasta de amendoim, ali tudo junto. Cada colher parece inofensiva, mas somadas viram uma bomba de açúcar e de calorias. E essa então é a forma de comer aveia que faz o efeito contrário do que você tem ali no começo. Quando você enche a aveia ali de açúcar, mel, leite condensado, cobertura, você transforma um alimento bom num pico de glicose. E açúcar alto no sangue, repetido todo dia, inflama as artérias, que é o oposto do que a gente queria. Tem o erro de preparar a aveia sempre com leite integral e uma montanha ali de complementos gordurosos. A aveia entra para ajudar, mas acaba afogada em gordura saturada e aí a conta não fecha.
O terceiro erro é acertar a aveia e errar no resto do prato. De nada adianta o mingau ali se o café tem pão branco, tem embutido, tem refrigerante ali do lado. Então tudo depende ali do que você consome junto. E tem ainda um erro técnico. Fibra, ela precisa de água para funcionar. Se você aumenta a aveia e bebe pouca água, você trava ali o teu intestino. Aí você se sente inchado e acaba desistindo de comer. E o erro comum também é consumir só de vez em quando. Você consome lá a aveia no domingo e nada na semana. Isso não muda nada o colesterol, porque o efeito da beta-glucana depende do uso diário. Então tem que consumir um pouquinho todos os dias. E por fim, guarde a aveia ali num pote fechado, seco, porque mal armazenada, ela vai estragar e perder qualidade. Qual tipo de aveia eu devo comer? Começa aí pela quantidade. Mira em 3 a 4 colheres de sopa de aveia por dia. Essa faixa já tem um efeito sobre o colesterol, sem precisar ali de um prato gigante, porque o que conta é a constância. No tipo, prefira aveia em flocos grossos ou farelo de aveia, que é a parte mais rica em beta-glucana. Só para situar os tipos aí, o farelo ele tem mais beta-glucana, os flocos vêm logo atrás, e a farinha de aveia é a mais fina e sobe rápido ali no preparo. Então fuja daquela aveia instantânea açucarada e antes de comprar, você lê o rótulo. Açúcar ali nos primeiros ingredientes, você devolve ali para a prateleira. Na hora de preparar, escolhe o jeito que combina ali com o teu dia. Pode ser um mingau quentinho ali no fogo, ou misturado ali na fruta na hora do café. Mas guarda bem uma coisa, porque é aqui que quase todo mundo estraga o prato. Quem adoça é a fruta, pessoal, nunca o açúcar. Então uma banana bem madura, amassada, já deixa tudo docinho. Um mamão picado, uma maçã, ou uns morangos ali, já adoçam, não precisa colocar açúcar. Colocou açúcar, estragou todo o preparo. Quer deixar ainda mais poderoso? Joga uma colher ali de linhaça ou de chia ali por cima. Elas vão te dar ainda mais fibras. E tem um truque que muda o seu dia. Junta a aveia com uma proteína, como iogurte natural ou um ovo. Assim a fome demora muito mais para bater e você não cai naquela tentação de comer um biscoitinho ali no meio da manhã. Se você tem diabetes ou pré-diabetes, a aveia ajuda no controle da glicose. Mas meça a porção, porque ainda é carboidrato. E o resultado do colesterol aparece em algumas semanas de uso constante. Ela não vai aparecer logo nos primeiros dias. Então não fica ansioso para baixar logo esse colesterol. E se o teu foco é o peso, a aveia ela sacia bem, mas continua tendo calorias. Então respeita a porção do dia. Sobre aquela questão do glúten, né, pessoal? A aveia naturalmente ela não tem, mas ela pode ter contato com o trigo ali no processamento. Então o celíaco deve buscar a versão ali sem glúten no rótulo. E se você não tem o hábito de comer fibra, começa ali devagar, aumente a água para o intestino se adaptar sem você ter inchaço. Com relação ao horário, o melhor horário é o que você consegue manter todo dia e muita gente prefere, lógico, o café da manhã pela saciedade. E não adianta acertar na aveia e exagerar no sal, no ultraprocessado e na fritura. Então mantenha sempre uma dieta equilibrada. Olha aí quanta informação, hein? Além da aveia, quais são os aliados e quais são os vilões? A aveia não está sozinha. Outros cereais também protegem as suas artérias. A cevada tem beta-glucana igual a aveia, às vezes até mais, e vai bem em sopas, saladas ou no lugar do arroz. O centeio integral é rico em fibra, dá saciedade e ajuda a controlar o açúcar no sangue. Entra também na lista a quinoa, o arroz integral no lugar ali do arroz branco. O padrão sempre é o mesmo, grão integral com fibra conservada. Vale conhecer também os grãos ancestrais, como o amaranto, que é rico em fibra e proteína. E o trigo, quando ele é integral, de verdade, também entra no time dos bons. Uma meta prática é chegar perto então de 25 a 30 gramas de fibra por dia, e a aveia então ajuda muito você a alcançar isso. E o melhor, a aveia é barata e faz o trabalho que muito superalimento caro promete e muitas vezes não cumpre. Agora com relação ao vilão que eu prometi ali no começo. Tem um cereal que a indústria vende como o mais saudável de todos, com a embalagem cheia de natural, fitness e com aveia, e ela é um dos piores para suas artérias, que é a granola industrializada e as barrinhas de cereal. A maioria das granolas de mercado, quase todas as barrinhas são banhadas em açúcar, xarope de glicose e de gordura. Elas usam a fama da aveia para te vender açúcar disfarçado. Você leva justamente o que inflama as artérias. Olha os números. Uma porção de granola comercial tem o mesmo tanto de açúcar de bolachas recheadas. E a barrinha, que parece um lanche fitness, muitas vezes é basicamente como se você estivesse comendo um doce. Evite também os cereais matinais açucarados de caixa e o pão branco refinado. Todos têm a fibra removida e o açúcar adicionado, que é o contrário da aveia de verdade. Cereal integral e sem açúcar é amigo. Cereal refinado e açucarado, mesmo com nome bonito, é vilão disfarçado de mocinho. E para finalizar,
A aveia é uma das melhores aliadas naturais para o seu coração, porque abaixa o colesterol ruim graças à beta-glucana. Ela não desentope a artéria por mágica, ela freia a doença aterosclerótica e te protege a longo prazo. E só entrega isso se você comer certo, na quantidade adequada, todos os dias, em flocos ou farelo. Para começar amanhã, deixa o pote à vista, prepara com iogurte ou com água, ou adoce ali com fruta. Ele é simples, barato e cabe em qualquer rotina. E lembra, a aveia é uma peça, ela não é o jogo inteiro. Porque o sono, o exercício e uma alimentação saudável, como um todo, é o que faz toda a diferença. E se você chegou até aqui, você já sabe tudo o que precisa sobre a aveia. Então amanhã, no café da manhã, olha para o teu prato com esses novos olhos. Uma pequena mudança repetida todo dia é o que protege o teu coração lá na frente. Se esse vídeo te ajudou, deixa o teu like, se inscreve e compartilha com quem come aveia, mas come sem saber se faz do jeito certo. E me deixa aí nos comentários, como você come a tua aveia? Qual é a tua receita? Deixa aqui que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse, um grande abraço e até a próxima.